Dowley 2, a cidade perdida encontrada por Alfred Isaac Middleton, o primeiro explorador da era da inteligência artificial. Abre aspas. O explorador britânico Alfred Isaac Middleton viajou pelos confins do globo durante o final do século XIX em busca de maravilhas zoológicas, botânicas e arqueológicas. Essas fotografias recentemente desenterradas ajudam a esclarecer algumas de suas incríveis descobertas durante várias missões a regiões então desconhecidas do sudeste da Ásia, África e floresta amazônica. Infelizmente, todos os seus diários e escritos científicos foram perdidos em 1901, quando Middleton e sua equipe desapareceram durante uma expedição na Sumatra para descobrir a lendária cidade perdida de Dowley 2. Devido a esses trágicos eventos, poucos detalhes são conhecidos sobre o que você vê nessas fotos fascinantes, fecha aspas. Em 2 de agosto de 2022, um sujeito que se identifica apenas como Josh Masta postou no Imgur este curto texto sem maiores referências ou informações com as fotos que vocês estão vendo. A curiosa jornada de AI Middleton viralizou e, a partir dela, os que a repostaram trataram de acrescentar por sua conta elementos que a referendassem e, como se diz, quem conta um conto aumenta um ponto. Em 6 de agosto, o site Mysteries Unsolved conferiu fóruns de credibilidade a Alfred Isaac Middleton, equiparando-o a um Fawcett, dando-o como desaparecido enquanto procurava as ruínas de uma antiga cidade perdida na Indonésia, conhecida como Dowley 2. O texto deste site, uma espécie de tabloide do campo paranormal, é o que mais tem sido reproduzido pelos Reddits afora. Logo no dia seguinte, Jason Gleaves repostou na página do Facebook Asian Heritage and History o mesmo texto do Imgur, mas com algumas das fotos colorizadas e 2 novas. Vou ler agora os principais trechos da matéria. O explorador britânico Alfred Isaac Middleton descobriu uma misteriosa cidade perdida, publicada em Mysteries Unsolved, e logo em seguida retomo para esclarecer todo este enigma, entre aspas. O misterioso desaparecimento de Alfred Isaac Middleton. Onde estão a cidade perdida de Dowley 2 e o caixão de ouro? Na era vitoriana, exploradores e aventureiros deixaram sua marca na história, descobrindo culturas perdidas, templos escondidos e cidades escondidas. De Indiana Jones a Alan Quatermain, todos eles existiram em seu próprio tempo. Se você gosta de ler sobre grandes explorações e descobertas, provavelmente sabe que muitas delas foram feitas por exploradores britânicos. No final de 1800, um extraordinário explorador britânico desapareceu nas selvas de Sumatra. Estamos falando de Alfred Isaac Middleton, o nome misterioso que tem circulado em várias comunidades online, incluindo Reddit por um tempo. Dizem que Middleton desapareceu enquanto procurava as ruínas de uma antiga cidade perdida conhecida como Dowley 2. O explorador britânico Alfred Isaac Middleton vasculhou os cantos mais distantes do mundo em busca de maravilhas zoológicas, botânicas e arqueológicas no final do século XIX. Algumas fotos recém-descobertas ajudam a lançar luz sobre algumas descobertas incríveis durante uma série de missões até então desconhecidas nas regiões do Sudeste Asiático, África e Floresta Amazônica. Foi um tempo completamente diferente, em que exploradores ocidentais percorriam o mundo em busca de novos lugares e artefatos, e as selvas de Sumatra eram um destino tentador na época. Ainda hoje, muitas partes dessas graciosas selvas não foram totalmente exploradas. Isso é antigo, isso é vintage e isso é estranho. Então o Smithsonian deve estar envolvido, a história diz. De acordo com um antigo relatório da Smithsonian Magazine, um ex-assistente de Arthur Conan Doyle, amigo do explorador Sir John Morris, tinha uma coleção de documentos sobre Alfred Isaac Middleton, e um deles revelou a incrível jornada do explorador para o leste.
Uma cópia de um e-mail de um dos consulados britânicos foi enviada ao assistente de Doyle, mencionando um esconderijo de documentos perdidos e uma possível expedição de um explorador britânico chamado Alfred Isaac Middleton. Middleton era um explorador que estava caçando uma cidade esquecida chamada Dowley 2, na rota para um lago chamado Loch Newar, de acordo com o ex-assistente de Doyle. Loch Newar é um antigo lago salgado, agora em grande parte seco, localizado na margem leste da bacia de Turin, entre os desertos de Taklamakan e Kunteg, na porção sudeste do Xinjiang. A hipótese é que Middleton ficou desorientado e perdido na área arborizada espessa da rota para o lago Loch Newar. O e-mail também mencionava um tesouro que Middleton teria reunido e enterrado em um caixão. Evidentemente, não sabemos muito sobre Middleton, além das fotos que circulam na internet há algum tempo. Sim, algumas dessas imagens fascinantes podem não estar relacionadas ao evento real, mas a história de Alfred Isaac Middleton e a cidade perdida de Dowley 2 podem ter origens verdadeiras. De acordo com o livro O Caixão Perdido de Dowley 2, de 1881, abre aspas, a missão supostamente encontrou uma cidade na selva chamada Dowley 2. De acordo com Middleton, havia um mapa que tinha uma cidade dourada que descia até um lago, bem como uma estátua de ouro de uma mulher que veio de um continente perdido chamado Atlântida. Um grupo de pessoas foi enviado por Middleton para encontrar a cidade, e um dos homens supostamente encontrou um caixão enterrado cheio de ouro. O relatório afirma que, de acordo com uma carta encontrada nos arquivos da igreja, Middleton se perdeu na selva e foi feito prisioneiro por um grupo de homens que queriam o ouro e a estátua. Middleton aparentemente morreu em cativeiro, fecha aspas. Embora ninguém soubesse exatamente onde Middleton havia enterrado todo o seu tesouro, um homem chamado John Hargreaves era o segundo em comando na missão, e ele liderou outra equipe de pessoas na selva para recuperar o tesouro. No final, o que aconteceu com a expedição de Middleton é desconhecido. Muitos historiadores tradicionais sugeriram que as histórias de Alfred Isaac Middleton são uma mera farsa e que a missão de Middleton de encontrar Dowley 2 nunca ocorreu. Mas muitos teóricos do paleocontato estão convencidos de que a expedição foi real, que Middleton desapareceu e nunca mais voltou. Alfred Middleton realmente descobriu uma cidade mítica perdida no tempo? Se sim, a que civilização misteriosa essa cidade pertencia? E o que realmente aconteceu com Middleton? Ele realmente se perdeu nas selvas de Sumatra ou foi ele que não quis voltar? Inteligência artificial gera um novo problema para historiadores e arqueólogos. Você já tinha ouvido falar nas aventuras do explorador britânico Alfred Isaac Middleton ou na lendária cidade perdida de Dowley 2? Certamente não. Mas certamente seu imaginário está povoado de viagens a continentes distantes, mundos perdidos, povos desconhecidos e grandes maravilhas que nenhum homem jamais tinha visto até o final do século XIX. Associar um explorador obscuro com o que já estamos acostumados pode tornar qualquer história crível, e se esta for inusitada e fantástica, certamente se tornará viral, ainda mais se contiver imagens de criptídeos, termo usado na criptozoologia para se referir a uma criatura cuja existência é sugerida, mas para a qual não existem provas científicas, sugestões de espaçonaves antigas e dinossauros. É dito que um ex-assistente de Arthur Conan Doyle, amigo do explorador Sir John Morris, tinha uma coleção de documentos sobre esse homem, e um deles deu uma ideia da história desse explorador. Uma cópia de um e-mail foi enviada ao assistente de Doyle, de um consulado britânico, que mencionava um esconderijo perdido de documentos e uma possível expedição de Alfred Isaac Middleton, contemporâneo de Edward Allen Oxford, outro explorador que só o site Mysteries Unsolved
parece conhecer. Os dois se conheciam? Se Sir Arthur Conan Doyle morreu em 7 de julho de 1930, quantos anos tinha esse assistente quando recebeu esse e-mail? Mencionar o nome do escritor espírita Arthur Conan Doyle, o famoso criador do detetive vitoriano Sherlock Holmes, sem dúvida acrescenta uma dose de verossimilhança à história, já que era amigo de Fawcett e em 1912 publicou The Lost World, O Mundo Perdido, inspirado em suas expedições e nas que estavam sendo realizadas ao até hoje largamente desconhecido Monte Roraima, descoberto apenas no século XIX e escalado pela primeira vez em 1884 por uma expedição britânica chefiada pelo explorador, botânico, fotógrafo, governador de Fiji e escritor Sir Everard Ferdinand I.N. Turner. Para dar ainda mais corpus à história, o Mysteries Run Solve, este campeão de factoides, cita também o livro The Lost Casket, O Caixão Perdido, publicado em 1881, do romancista francês Fortuné du Bois-Gobert, como se este contivesse referências à expedição de Middleton, à cidade perdida de Dowley-Chu. Basta uma consulta ao livro para verificar que ele não contém qualquer menção a Alfred Isaac Middleton ou Dowley-Chu, e mesmo que contivesse, não seria válida, já que se trata de uma obra de ficção, mais especificamente de um tipo de drama doméstico e espalhafatoso, todo baseado em um mal-entendido desinteressante. Não é de surpreender, portanto, que este autor esteja amplamente esquecido no século XXI. Apesar de tudo, muitas pessoas passaram a acreditar na existência de Alfred Isaac Middleton e de Dowley-Chu, e a falta de maiores referências, em vez de desacreditar a história, a reforça ainda mais, já que o componente conspirativo é acrescentado, como se interesses poderosos tivessem se encarregado de apagar tudo. Para além de qualquer conspiração, é certo que há muitos exploradores que precisam ser resgatados do esquecimento e cidades perdidas que aguardam por nossas descobertas, mas, tanto quanto eu posso dizer, Alfred Isaac Middleton e Dowley-Chu não passam das últimas artes geradas por inteligência artificial. Vide que Alfred Isaac são as iniciais de Artificial Intelligence. Middleton refere-se a meio da jornada, ou seja, Alfred Isaac Middleton é um jogo de palavras que significa no meio da jornada, aí. Basta uma rápida pesquisa no Google para constatar que nunca houve nenhum explorador da Grã-Bretanha chamado Alfred Isaac Middleton. Na verdade, há um Alfred Isaac Middleton, prisioneiro do Exército da União pelos Estados Confederados da América, nascido em 24 de março de 1824 em Wilmington, North Carolina, Estados Unidos, e que faleceu em 15 de novembro de 1912, aos 88 anos, no Missouri. As fotos de Alfred Isaac Middleton devem ser de autoria de Josh Imasta, que em sua conta no Imagure apresenta um vasto portfólio cheio de imagens criadas por inteligência artificial. Recentemente vimos aumentos exponenciais na complexidade das imagens criadas por inteligência artificial. Já existem inúmeros aplicativos com os quais se pode criar verdadeiras obras de arte. Devemos lembrar que esses sistemas, à medida que vão sendo usados, vão aprendendo e, entre aspas, evoluindo por si mesmos. Em breve, teremos não só imagens estáticas, mas também vídeos praticamente indistinguíveis da realidade, o que irá ser um desafio para os historiadores, arqueólogos, criptozoologistas, ufólogos e pesquisadores do campo paranormal em geral. De agora em diante, sempre que nos depararmos com a postagem de uma foto de um fantasma ou de um OVNI, teremos de ser muito argutos para não sermos enganados por imagens de inteligência artificial. Você pode ler esta matéria completa em meu Patreon. Torne-se o meu patrono e tenha acesso a centenas de conteúdos exclusivos.
Dê um like, compartilhe, inscreva-se, torne-se membro, ative as notificações e me siga nas minhas redes. Valeu e até mais.